Então vamos lá aqui. Tiago Martins mandou uma mensagem de áudio. Que medo. Que medo, que medo. Porque vai que eu vou clicar aqui e é alguma bosta. Eu vou tentar. Se for uma bosta, eu paro. Boa noite, Pirula. Minha dúvida é a seguinte. O início do Antropoceno ele não poderia ser marcado com esse transporte que o ser humano fez com certas espécies de animais, como por exemplo cavalo, galinha, que existem, por exemplo, aqui na América do Sul, mas que não são naturais daqui e que não atravessariam o oceano de forma natural, porém, com certeza serão registrados em fósseis daqui a alguns anos. Muito boa pergunta, Thiago. Muito boa pergunta. Caso vocês tenham... Né, não é gemidão, não. É gemidão do Pix. Não, Link, não é gemidão. Caso vocês não tenham entendido, ele perguntou sobre o limite do Antropoceno. O Antropoceno seria a nova idade geológica, né, do planeta e que seria a marca, né, antropos, né, humano, né, seria a marca que nós teríamos deixado na superfície do planeta a ponto de poder caracterizar, né? E você tem várias evidências do Antropoceno. Tem muita gente que diz que não, tá? Tem muita gente que discorda disso, que acha que Antropoceno é punhetação e que não tem que valer Antropoceno nenhum. Mas muitos pesquisadores dizem que sim e que você já teria evidências disso. Primeiro, camadas sedimentares de plástico. Só isso já seria o suficiente de você poder colocar ali o Antropoceno, segundo, né, quem defende, porque plástico não é um objeto natural, ele é um objeto sintético criado pelo ser humano e você já tem ele sendo depositado em camadas ou junto com sedimentos em vários lugares do mundo, inclusive sendo compactados, né? Eu vi, acho que o Sacani comentando sobre isso, de inclusive uma certa litificação do plástico, né, já sedimentado. Então isso seria algo que só o ser humano teria produzido e isso já é até registro fóssil, né? Se você for levar em conta, né? Uma vez que o plástico não se deteriora, então vai uma coisa dessa. Junto com isso, também a remoção de carbono, né? A remoção de carbono do subsolo. Isso tecnicamente consegue deixar marca, porque a gente sabe a proporção de carbono e de oxigênio e tudo mais, toda a proporção da atmosfera, e indo retroativamente. Você tem aqueles testemunhos de sondagem, tanto de sedimentos, né, de partículas sólidas, quanto de gelo, né, da Antártica, por exemplo, e do Ártico. Você tem aqueles testemunhos em que você consegue detectar em que área você está, em que período você está, ou idade que você está, dependendo do tipo de sedimentação. E quando é com aprisionamento de pequenas bolhas de ar, você consegue saber aí uma diferença por causa da quantidade de carbono, etc. E talvez o que seja o principal, que é minerais radioativos, né? Acidentes radioativos, ou acidentes ou cálculos, mas enfim, que sejam eventos radioativos, né? E como Hiroshima, Nagasaki, Chernobyl e etc, entendeu? Fukushima, né? Você tem essas coisas que isso seriam elementos, inclusive, que estariam ali justamente alterando a datação assim, tipo, zerando mais uma linha ali de sobreposição de sedimentos, né? Assim, de uma maneira que não precisa nem ser calculado, né? Porque a gente calcula a idade absoluta das rochas partindo do pressuposto quando solidificou a rocha e passou, então, apenas a decair a radioatividade dela. Então, a radioatividade de uma atividade radioativa é um troço de um acidente radioativo, é uma coisa que daria para calcular. E aí o começo seria 1945, por causa da primeira detonação de uma bomba atômica, que foi lá nos Estados Unidos. Foi o teste que eles fizeram para a bomba que eles iam soltar no Japão meses depois. Agora, ou semanas depois, sei lá, foi tudo tão rápido. Agora, o que o Thiago sugeriu é que poderia ser utilizada o espalhamento de animais domésticos pelo mundo. E esses animais formarão fósseis definitivamente no futuro, e isso seria detectável no registro fóssil, e são animais que não iriam sozinhos para os lugares. Então, por exemplo, você encontrar um fóssil de uma vaca na América do Sul indicaria obrigatoriamente o Antropoceno. Por quê? Porque antes do ser humano não tinha vaca na América do Sul. E a vaca não foi um animal que evoluiu a tempo de poder ter chegado na América do Sul sem uma ajuda humana, sem ter que atravessar um oceano de distância, né? Cavalos existiam antes da chegada do ser humano, foram extintos e voltaram. Então o cavalo daria um ruído. Cachorro, mesma coisa. Gato doméstico, não.
Se for o gato doméstico, daria para saber que foi depois do período do Antropoceno, porque aí gato doméstico os indígenas não trouxeram para cá, mas teria sido 500 anos atrás, então aí depende de quando você coloca o Antropoceno. Se você colocar para 1945, não, o gato doméstico não faz diferença. Mas aí se você colocar para 500 anos atrás, aí a vaca faz, o cavalo faz, o cavalo mais ou menos, né? Aí o coisa faz, o gato. O gato existente em várias ilhas, várias e várias ilhas ao redor, poderia ser um indicativo ali de Antropoceno. Cara, não é uma ideia ruim. É uma boa ideia, aliás. Eu acho que se bobear, alguém já deve ter tido. Tô pensando aqui. Mas essa ideia definitivamente não colocaria para 1945. Essa é uma ideia que marcaria o começo do Antropoceno para algo muito anterior de um acidente nuclear ou de uma camada de plástico na sedimentação. Colocaria lá para 500 anos atrás, com toda certeza. Mas se você for colocar do cachorro, né? Porque os indígenas aqui do Brasil já tinham cachorro, por exemplo. Cachorro mesmo, canis lupus. Então eles trouxeram para cá desde, sei lá, 30 mil anos atrás, quando eles vieram para cá. Então, tipo, você tem aí, né, a interferência do ser humano já há muito tempo atrás.